Olá, galera! Estamos aqui continuando nosso estudo em relação à anatomia e fisiologia do sistema respiratório. No início lá do bloco passado, a gente estava trabalhando em relação à introdução, em relação aqui às funções do sistema respiratório, a questão do equilíbrio ácido básico, a gente viu isso que caiu em questão, a gente viu quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório, né? Principalmente aqui a questão da hematose, que essa troca de gases ocorre por meio do processo de transporte chamado aqui de difusão. Tudo isso foi visto lá no primeiro bloco, ok? Aqui a gente começa falando em relação a cada uma dessas estruturas, ok? Nariz, faringe, laringe, traqueia, tudo isso a gente vai detalhar aqui com você, ok? Então vamos lá, o nariz. Os pelos do interior das narinas filtram grandes quantidades de poeira que podem ser aqui inaladas. Então, a principal função do nariz é ocorrer aqui a questão da filtração desse ar, tá? No nariz também nós temos células responsáveis pela olfação, tá? Então, a questão do olfato, tá? Então, ali a recepção desse olfato. É claro que a interpretação do que aquele cheiro representa é uma questão do sistema nervoso, porque aquela informação captada pelo sistema respiratório, por meio daquelas células receptoras ali, vai ser conduzida por meio do nervo olfatório, certo? Até o córtex cerebral, onde vai ser interpretado aquele cheiro, ok? As coanas fazem a comunicação da cavidade nasal com a faringe, ok? Então, entre o nariz e a faringe, a gente tem aqui as coanas. O esqueleto ósseo do nariz é formado pelo osso frontal, ossos nasais e maxilares. A cavidade nasal contém várias aberturas de drenagem, pelas quais o muco dos seios paranasais é drenado. Os seios paranasais compreendem os seios maxilares, frontal, etmoidal e esfenoidal. Quando a gente fala desses seios, a gente está falando de cavidades, né, dentro da nossa face. Essas cavidades, elas vão permitir a circulação do ar e dessa forma a cabeça não fica pesada. Por isso que quando a gente tem aqui uma sinusite, um processo inflamatório, né, nas vias respiratórias, isso aqui vai estar cheio de secreção e a pessoa vai ficar com cefaleia, dor de cabeça, porque a cabeça fica também pesada, né, por conta desses seios aí que deveriam estar cheios de ar, né, e vão estar cheios de secreção, ok? Então, os seios paranasais são esses espaços aéreos no interior dos ossos. Então, eu tenho aqui o frontal, maxilar, etmoide, esfenoide do crânio, que são revestidos pela mucosa respiratória. Então, aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com a porção aqui condutora, né, da via respiratória, onde a gente tem aqui mostrando em relação ao nosso nariz e essas partes. Nós temos aqui no nariz a região vestibular, representado pelo número 1 aqui na imagem, para a gente separar aqui as partes. Nós temos aqui a região respiratória, que é chamado aqui o item 2, tá? E a região olfatória, que vai estar aqui, onde vai ter receptores aqui, que vai interagir com o nervo craniano número 1 aí. O vestíbulo, então a gente vai detalhar aqui, ó, a região agora vestibular, parte 1 aqui. É a porção anterior e mais dilatada das narinas, né, onde a gente tem a mucosa nasal. O epitélio ali é estratificado pavimentoso, não queratinizado. Os pelos vão estar ali presentes, né, as vibriças, que é a primeira barreira à entrada de partícula de pó para a cavidade nasal, com a função aqui de filtração. Ali também a gente tem algumas glândulas sebáceas e sudoríparas. E isso aqui, esse vestíbulo, ele vai estar apoiado sobre a cartilagem hialina e o osso, que é essa parte inicial aqui. A área respiratória, vamos voltar aqui no item 2, essa parte respiratória abaixo aqui, parte inferior. Nós vamos ter uma mucosa com epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Apoio sobre a cartilagem hialina ou osso.
A área olfatória, como a gente falou, né, a parte ali superior, né, vai estar ali responsável pela sensibilidade olfativa, né, interagindo com o sistema nervoso. O epitélio olfatório é modificado para funcionar como receptor das sensações olfativas. Então ele recebe, mas quem interpreta vai ser o córtex cerebral, que vai receber a informação desse nervo, tá? Que é o nervo craniano número 1. Depois do nariz, a gente vai ter aqui o sistema respiratório, a segunda parte, que é a faringe. A faringe, ela é aqui um órgão responsável por 2 sistemas, né? Ela faz parte, na verdade, de 2 sistemas. O sistema digestório, com a passagem do alimento, e o sistema aqui também respiratório. Então, entre o nariz e a faringe, a gente tem aqui a divisão por meio das coanas e vai se estender no caminho aqui até abaixo do pescoço, quando ela vai encontrar a laringe, né, em relação à via respiratória, e o esôfago em relação à via digestiva. Então, a faringe, ela funciona como uma passagem tanto de ar, como a gente acabou de falar, né, quando vai ser encontrado ali a passagem do ar para a laringe, e o alimento, quando o alimento vai passar pela faringe e ir em direção aqui ao esôfago, tá? Então, essa faringe, ela é dividida em 3 regiões, para a gente detalhar um pouquinho aqui. Então, essas divisões anatômicas aqui envolvem a nasofaringe, que é apenas do sistema respiratório, e os outros 2, orofaringe e laringofaringe, que vai fazer parte dos 2 sistemas, tá? A orofaringe e a laringofaringe, a gente vai ter aí a passagem do alimento e também a passagem do ar. A nasofaringe, ela vai comunicar o ar aqui no sistema respiratório. A orofaringe vai estar situada atrás da cavidade oral, estende-se do palato mole até o nível do osso ióide. A gente vai ver já já uma imagem que vai mostrar pra gente aqui o osso ióide, ok? E a parte da orofaringe tem comunicação com a boca e serve de passagem tanto para o ar quanto para o alimento. Da mesma forma, a laringofaringe, ela vai continuar aqui, estendendo-se para baixo a partir desse osso ióide e vai conectar-se com o esôfago, de forma que posterior e anteriormente com a laringe, tá? Então, com a parte oral da faringe, a laringofaringe também vai ser uma via respiratória e uma via digestiva. Resumindo, a nasofaringe é apenas respiratório. A oro e a laringo vai fazer parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, tá? E a divisão entre a oro e a laringo vai ser aqui a nível do osso ióide. A gente vai ver isso já já na nossa imagem, tá? Aqui, de uma forma mais macro, eu tenho aqui a minha faringe, ok? Fazendo a comunicação das vias respiratórias e digestória, né? E aqui na imagem mais detalhada, eu vou ter a demonstração da minha faringe, ok? Gente, é muito importante a gente trabalhar aqui já uma conexão da faringe com a nossa laringe, que é o próximo que a gente vai detalhar já já, tá? Aqui eu vou ter a glote, né, que é uma estrutura que vai aqui participar do controle para que o alimento não entre na via respiratória. Essa glote, ela vai estar na laringe, tá? Muito cuidado. As cordas vocais também vão estar ali na nossa laringe, ok? Aqui é a imagem que a gente estava falando agora há pouco em relação ao detalhamento, né, em relação à divisão das 2 partes finais ali da laringe, da faringe. Então eu tenho aqui o ocioide, né, que é o que a gente queria mostrar, que é o nível dele que vai estar dividindo a segunda e a terceira parte da nossa faringe, ok? Essa imagem também é aqui bacana para a gente avaliar o que já falamos em relação aos nossos seios, né, os seios da face, que vai estar fazendo com que a nossa cabeça fique mais leve, né? Nós temos aqui, por exemplo, o seio esfenoidal, o seio frontal. Nessa imagem também é possível avaliar aqui o septo nasal, que vai dividir a narina em direita e esquerda, tá? Então aqui eu tenho a nasofaringe, né, que é a primeira parte da nossa faringe, né, responsável apenas pela condução do ar, no sentido aqui apenas da via respiratória. Então é muito importante a gente estar fazendo aqui essa diferenciação, tá, em relação às partes da faringe. Aqui abaixo eu tenho a orofaringe,
certo? Olha aqui. Essas imagens do Neto, elas são muito boas para a gente poder estar fazendo a análise comparativa, né? Analisando devagarzinho. Isso aqui é o que fica na nossa cabeça na hora da prova, tá, gente? Essa é a minha experiência em relação a isso. Tá vendo a nível do osso ilioide? Deixa eu trocar a caneta pelo amarelo para a gente poder projetar melhor aqui. Então, ao nível do osso ilioide é quando a gente vai estar aqui, ó, dividindo, né, a laringofaringe, ou também chamada de hipofaringe, certo? Então, observe aqui que essa parte vai ser chamada de laringofaringe, certo? Então, olha, nasofaringe aqui, certo? Depois, eu vou ter a orofaringe e mais abaixo, ao nível do ocioide aqui, a gente já achou o ocioide, nós vamos ter a laringofaringe ou hipofaringe, tá? Beleza aí? Depois vocês mergulhem, fiquem olhando essas estruturas, é muito importante o estudo da anatomia nesse sentido, tá? Quando eu estava no meu treinamento da Rede Sara, uma das coisas que eu mais gostei quando eu trabalhei lá eram as aulas de anatomia e fisiologia, tá? Na faculdade a gente vê de forma bem detalhada, né, a parte de anatomia e fisiologia, bem aprofundada e tudo, mas no Sara eu consegui ver de uma forma ainda mais aprofundada. Lá tem um laboratório de anatomia, assim, de outro mundo, né, um negócio assim muito lindo, as peças são muito bem feitas e assim, durante o treinamento a gente tem muitas provas de anatomia e fisiologia, então ali foi um momento de muito aprendizado e essas estruturas, essas fotos assim, eu gostava de ficar olhando e tentando mentalizar na minha cabeça as estruturas, fazendo fluxogramas em minha cabeça ali, em relação ali à sequência dos órgãos, a sequência dos momentos, dos eventos, porque isso ajuda bastante na hora da realização das provas. Lá também a gente tinha prova a cada 15 dias de anatomia e fisiologia, foi bem intenso, bem importante esse estudo aí na minha trajetória, né? Porque quando a gente estuda anatomia e fisiologia, entender a clínica médica, entender as patologias, entender os problemas relacionados ao corpo humano fica muito mais fácil quando tem esse entendimento da base aqui, ok? Quinta questão, a gente vai ver exatamente essa pegadinha da questão da faringe fazendo parte dos dois sistemas. O tubo muscular, associado tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestivo, é conhecido como letra A, a laringe. A laringe é um tubo, sim, mas ele participa apenas do sistema respiratório, ok? Ele vai estar abaixo da nossa faringe, ok? A epiglote é uma estrutura da laringe que vai se fechar ao entrar aqui, fechar a via respiratória, ao entrar o alimento para que ele não vá, né, para o caminho errado. As cordas vocais é a estrutura responsável pela fonação, que também é um órgão da laringe, tá? A faringe é o nosso gabarito, é aqui o tubo muscular associado tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestivo, portanto, o nosso gabarito. Palato mole não tem a ver aqui com ser tubo, né? Sexta questão. Uma prova do CESP, do Instituto Hospital de Base 2018. No que se refere à anatomia e fisiologia humana, julgue os itens a seguir. A faringe tem funções tanto na respiração quanto na digestão, perfeitas. As duas partes finais da faringe participam dos dois processos, né? Então, questão correta, né? E observe que essa pegadinha no quesito aqui, no que tange a nossa faringe, é a mais importante em termos de prova. Essa análise reflexiva do que cada momento aqui do nosso estudo representa na cobrança da prova, isso é uma das coisas mais importantes em relação ao estudo do concurseiro. Não adianta você saber de forma bem aprofundada e não canalizar a memorização do que cai em prova, tá? Por isso que eu gosto de trazer isso aqui, teoria, questão, porque é a forma da gente ter esse envolvimento, ok? Laringe é o próximo órgão aí em relação ao sistema respiratório, que é o sistema que nós estamos estudando, tá? Ele vai conectar então a faringe com a traqueia. Vai ser constituído principalmente de cartilagens, músculos e ligamentos.
Nós temos aqui a cartilagem tireoídea, cricoídea, epiglótica, aritenoide, cuneiforme e corniculata. Quais são as funções aqui da laringe? É uma passagem apenas de ar, tá? Porque aqui não tem nada a ver com digestório, não confunde isso. Inclusive a questão, quando ela trouxe a primeira alternativa, né, era aqui a laringe, para você confundir. Então, cuidado, primeiro é a faringe. Lembra que o F vem antes no dicionário do que o L, então a faringe vem antes da laringe. Na laringe a gente tem as cordas vocais, então uma das funções dela é produzir aqui a voz, né, a fonação. E a laringe tem um papel importantíssimo de proteção do sistema respiratório, porque por meio da epiglote ela vai impedir que o alimento, corpos estranhos, entre na estrutura respiratória. Então olha aqui a imagem do Netter, né, em relação à nossa laringe. Eu sou fã desse atlas de anatomia do Netter, né, porque tem muita imagem, realmente muito desenho assim, maravilhoso para o nosso entendimento. Então aqui tem o ocioide anteriormente, né, a gente está vendo isso. Nós estamos vendo aqui também a questão da epiglote, que é o grande lance aqui das questões da faringe, vai estar justamente nesse quesito aqui, tanto das cordas vocais, né, em relação à fonação, como também a questão aqui da epiglote, fazendo esse papel que a gente vai estar aqui conversando com vocês daqui a pouco em relação a fechar esse canal respiratório na passagem do alimento, ok? É o iniciozinho ali da nossa laringe, fazendo esse sistema de proteção, ok? Observe que depois da laringe, o que é que vai vir? A nossa traqueia, tá certo? E aqui, por meio dessa foto, a gente consegue ver também as estruturas, né? Algumas cartilagens em relação à laringe. Então, observe aqui a cartilagem cricoide, certo? O corno inferior da cartilagem tireoide, isso aqui, né? O ligamento cricotireoídeo, a lâmina da cartilagem tireoide, tá? Então, são aí estruturas importantes em relação à nossa laringe, mas o que eu chamaria atenção a título de prova seria aqui a questão da epiglote, tá? E a nossa ligação aqui da laringe também com a fonação, ok? A cartilagem tireoídea consiste na cartilagem hialina e forma a parede anterior e lateral da laringe. É maior nos homens devido à influência do hormônio durante a fase da puberdade. As margens posteriores da lâmina apresentam um prolongamento em forma de estiletes grossos e curtos, denominado cornos superiores e inferiores. Então aqui a gente tem uma imagem também que eu achei bem bonitinha em relação à vista anterior da nossa laringe, que é a mesma que a gente viu aqui do Netter, né? Observe aqui atrás a epiglote e anteriormente a cartilagem aqui tireoide, né? Essa cartilagem tireoide é onde vai ter, gente, uma proeminência chamada de incisura da tireoide superior, tireoide, e essa incisura aqui, gente, vai ser chamada de pomo de Adão, tá? E aquele homem, no homem ela é o quê? Ela é maior, ela é mais proeminente. Isso cai em prova, a gente vai ver uma questão já já, tá? E aqui uma vista superior em relação à entrada aqui, né, a passagem da nossa laringe, onde eu vou ter a prega vocal aqui de forma importante para a formação do nosso som, né, da nossa voz. Observe aqui a sétima questão. Qual o órgão que desempenha a função na produção de som que resulta na fonação? Então, onde estão as cordas vocais, gente? Na laringe, tá? Bem tranquilo isso, né? A traqueia é um sistema de condução, é um tubo de condução do ar que vai levar aqui o ar depois da laringe, né? Para os brônquios, certo? O hilo, o que é o hilo? O hilo a gente vai ver depois. Nós temos aqui um pulmão. No meio do pulmão vai ser encontrado o hilo, que é o local onde ficam os orifícios de entrada aqui de artéria, veia, né, em relação também aqui aos brônquios, tá? Então isso vai ser chamado de hilo e vai ter questão que cobra isso, né? Vai ter daqui a pouco foto bonita para ver também o hilo, certo? A laringe é o órgão responsável aqui
pela nossa fonação. A faringe não, a faringe vem antes da laringe, com a passagem do ar, a passagem do alimento também, né? Então aqui, letra C, o nosso gabarito, o orofaringe faz parte da faringe aqui. Questão 8, FCC 2012. Tomando um cafezinho, gente, aqui, ó, né? Só um segundo da sua atenção. O cafezinho é muito bom pra gente poder dar aquela acordada e ligar o modo turbo, né? Porque é isso que faz a gente ter o gás para continuar estudando apesar do cansaço. Estudar cansado faz parte da vida de todo mundo, tá? Fique achando que é só você que tá passando por dificuldade aí, não. Porque eu também já passei por muitas dificuldades nessa vida de concurseiro. Os últimos 15 anos da minha vida foi tirando férias e passando aí a diversão das férias nas bibliotecas aqui de Brasília, tá? Então você também precisa dar uma renunciada em algumas coisas para poder potencializar essa sua aprovação, tá? É muito importante a gente lançar a mão disso, pessoa que está aí trabalhando, estudando ao mesmo tempo, mas próximo da prova, você dá essa turbinada aí para as revisões e memorização daquilo que vai ser importante na sua prova, ok? Então vamos lá! A epiglote é uma estrutura anatômica cuja característica então a gente está falando da epiglote, que é uma estrutura que faz parte da nossa laringe. Letra A. Formar no homem uma saliência conhecida como pomo de Adão. É a epiglote, gente, que forma o pomo de Adão? Não, né? É a cartilagem tireoídea e não aqui a epiglote, tá certo? Então, muito importante a gente lembrar desse detalhe. Apesar de estar também na laringe, né, tanto a epiglote quanto a cartilagem tireoídea, que forma aqui o pomo de Adão, elas não são as mesmas estruturas, ok? Constituir a estrutura cartilaginosa tireoídea. Não. A estrutura cartilaginosa tireoídea é justamente o pomo de Adão, né, essa saliência aqui da nossa laringe. Então, não tem nada a ver também com a epiglote, tá? Compor as pregas vocais a fenda palatina. As pregas vocais não tem a ver com a epiglote. O que é epiglote então, professora? Porque a gente já viu aqui que não é prega vocal, que não é a saliência do pomo de Adão, que não é a cartilagem tireoídea, que a cartilagem tireoídea tem uma incisura, uma parte para frente, que justamente mostra aí o pomo de Adão. Essa epiglote, gente, vai ser aquela imagem que a gente viu, que vai se movimentar para fechar a via respiratória quando estiver acontecendo a passagem do alimento, ok? É um sistema de proteção. Letra D. Formar o espaço mastoídeo, que permite a vibração das cordas vocais no momento da fala, nada a ver também epiglote com a fala. E a letra E. Abaixar-se sobre a laringe no momento da deglutição e levantar-se no momento da respiração ou fala. Olha que lindo aqui, essa questão ela foi muito bacana da FCC, né? Eu gosto também muito dessa banca, porque ela ajuda a gente a entender melhor as pegadinhas e de prova, e é uma banca bem inteligente e trouxe pra gente aí esse detalhamento em relação à função da epiglote, ok? Letra E, portanto, o nosso gabarito. Gente, com relação ao gabarito, ó, a gente mostra a questão aqui com um objetivo. O objetivo da nossa aula é trazer a teoria e dizer, olha, cai assim, é isso aqui, tá? O ideal é que você, na hora que eu mostro a questão, dê um pause na tela, tenta fazer e depois acompanha a explicação e o gabarito, ok? É muito importante esse momento de tentar fazer, mas não é um momento assim da aula, essa é o objetivo principal. O objetivo principal é a gente mostrar a teoria, como cai, o que cai. Aí você também, em outros momentos em treinamento, no site Rota dos Concursos, que faz parte para quem tem assinatura limitada, tem o acesso. Se você não viu ainda, procure no Gran Cursos aí como é que você faz para entrar no Rota dos Concursos com a senha e tal, para que você tenha aí acesso a essas questões, porque dessa forma você vai turbinar. Lá tem filtro de questões, você bota uma palavra e vai encontrar aí questões que tem a ver com o sistema respiratório, por exemplo. E qualquer dúvida das questões realizadas fora do que está aqui na nossa aula, joga lá no fórum, gente, porque a intenção é a gente estar aí interagindo e ajudando vocês na aprovação, ok? Eu respondo o fórum normalmente nas madrugadas da vida, né? Acordo cedo para dar uma olhada, tá certo? E a gente vai aí interagindo e ajudando você nessa empreitada, ok? Então aqui nós vamos ter, né, a imagem que mostra a incisura da cartilagem tireoide, né? Onde eu tenho aqui também o nome
pomo de Adão, tá? Na incisura, na parte que é exteriorizada, e no homem tem aí no meio do desenvolvimento da puberdade um aumento desse espaço, ok? A epiglote está mais ali voltado para a região posterior, quando vai ter aí essa participação em fechar a via respiratória quando há passagem do alimento, ok? Aqui a gente tem o ocioide, que está aí fazendo parte mais um pouco acima, né, da nossa, de linha anterior, né, como a gente viu naquela imagem, que ele é utilizado inclusive para dividir a segunda e a terceira parte da nossa faringe, tá? Então aqui está uma visão, né, do finalzinho da faringe e o iniciozinho aqui da nossa laringe, ok? Mais anteriormente relacionada a esse osso, ok? Entre a laringe e o sistema respiratório, né, o próximo órgão, a gente vai encontrar a traqueia. Com a reforma ortográfica, às vezes a imagem a gente tem aqui traqueia com acento, mas tomem cuidado porque a traqueia não tem mais acento, assim como também ideia, dispneia, né, tudo com o mesma explicação aí, a retirada desse acento, ok? Então, o que acontece para a gente entender aqui a função dessa epiglote que estava na nossa questão? O que está de verde aqui vai ser a entrada do nosso alimento por meio da boca, que faz parte do nosso sistema, o que, gente? Digestório, ok? E de azul, a gente tem o pertuito aqui da via respiratória, ok? Quando ocorre a deglutição, o movimento em que o bolo alimentar vai estar entrando no esôfago, nós vamos ter uma proteção, certo, do nosso sistema respiratório por meio aqui do sistema da epiglote, que vai bloquear aqui, né, o sistema respiratório, impedindo essa comunicação, ok? Então, o esôfago vai se abrir e a epiglote vai fechar aqui a laringe para não permitir a entrada desse alimento, certo? Em relação aqui à nossa via respiratória. Observe também que a língua bloqueia a cavidade oral, né? E nós vamos ter o palato mole bloqueando também a cavidade nasal. Palato duro é onde a gente coloca a língua aqui, né, na arcada dentária, né, ali o palato duro. Na sequência a gente tem o palato mole, que ele se movimenta, se eleva aqui na passagem do alimento, para também o alimento não retornar aqui pela cavidade nasal, tá? Às vezes quando a gente é pego de surpresa, assim, com vômito, às vezes não dá tempo desse sistema de defesa acontecer, e aí às vezes a gente vomita também o alimento, né? A criança, é comum a gente ver isso pelas narinas, tá? Próximo órgão que a gente vai detalhar aqui vai ser a traqueia, tá? Então, a traqueia a gente vai começar a ver no próximo bloco. A gente já viu aqui algumas partes do nosso sistema respiratório, né, no segundo bloco, que envolve anatomia e fisiologia do sistema respiratório. E no próximo bloco a gente vai ver a traqueia. Vamos devagar e sempre, porque é um assunto que precisa ser detalhado, entendido e já trabalhado, teoria e questões, para que a gente possa ter essa visão bem bacana e conseguir ajudar você nessa aprovação. Vamos comigo? Espero vocês lá no próximo bloco.